apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Rapaz assassinado a bala dentro de casa no Cabo. Homem morto a tiros quando passava de bicicleta em Olinda. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Mais um final de semana violento em todo o estado. Apenas de sábado para cá foram registrados no total 23 homicídios em Pernambuco, sendo 12 na região metropolitana do Recife e 11 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados em todas as regiões do estado. O expositor de mercado Bruno Augusto Pacheco, com 30 anos de idade, ele foi vítima de múltiplos disparos de arma de fogo no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava em casa quando os criminosos invadiram o imóvel e alvejaram um rapaz com vários tiros. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Oliver Cam Matias de Melo, jovem de 25 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava no local quando homens armados em um carro preto se aproximaram e meteram bala contra o jovem, que foi atingido e levado para a UPA da Caxangá, mas não resistiu a experimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Oliver Cam Matias de Melo, jovem de 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Antônio Marcos da Silva, com 39 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Francisco Gomes de Farias, no bairro Malaquias, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava em casa quando a residência foi invadida por dois homens armados, que atiraram várias vezes, tirando a vida do rapaz à bala. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Adir Almeida. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Antônio Marcos da Silva, com 39 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Alexandre Lima de Aguiar, jovem com 23 anos de idade, ele foi brutalmente assassinado e o corpo dele é encontrado na Rua Nova Floresta, no bairro do Ibura, zona sul do Recife. De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem foi espancado até a morte por homens desconhecidos. Policiais militares do 19º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Força Tarefa do DHPP já deram início às investigações. Motivação, dinâmica e autoria do crime ainda são desconhecidos da polícia. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Alexandre Lima de Aguiar, jovem de 23 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. José Vitor de Barros, 27 anos de idade, ele foi assassinado com múltiplos disparos de arma de fogo na Rua Aracatariara, no bairro de Mangabeira, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, o jovem estava no local quando homens armados se aproximaram em um carro branco. Os assassinos desembarcaram e meteram bala, foi tiro para tudo que é canto. De acordo com a polícia, foram mais de 20 disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu na hora. Meteram bala no rapaz. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Roberto Ferreira.
Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo de José Vitor de Barros, 27 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O vendedor Charles René Gomes da Costa, com 54 anos de idade, ele foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo na rua Doutor Devaldo Borges, no bairro de Jardim São Paulo, zona oeste do Recife. Dinâmica, autoria e motivação do crime são desconhecidas da polícia. No local, os policiais receberam informações que a vítima era uma pessoa tranquila, sem envolvimento com coisas erradas, e teria sido morta por uma discussão banal por causa de futebol. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o vendedor Charles René Gomes da Costa, 54 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Agora vamos direto para Garanhuns com Ed Carlos com os destaques da região. Ed, bom dia. Bom dia para você, Adúlcio, e a todos ligados aqui no nosso Bandeira 2. Adúlcio, 2 homens ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo na noite deste sábado, dia 22, no sítio Trapiá, área rural do município de Iati, aqui pertinho de Garanhuns. De acordo com informações preliminares, 2 frequentadores do bar teriam iniciado uma discussão. E durante o desentendimento, um deles, que estava armado, sacou um revólver e efetuou vários disparos que atingiram o outro homem. O proprietário do estabelecimento, que nada tinha a ver com a confusão, também acabou baleado após ser atingido por uma bala perdida. As vítimas receberam os primeiros socorros no hospital de Iati e, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas para o Hospital Regional Dom Moura, aqui em Garanhuns. Após o crime, Adúlcio, o atirador fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Militar realizou buscas na região e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Volto com você, Adúlcio. Obrigado, Ed. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para Tony da Guabiraba e a esposa Isabela e os filhos Antônio, Laísa e Laís. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. Nino Guaracheiro e a esposa Romilda lá do Janga, um abraço para vocês. Tufão do Caranguejo e a esposa Miriane em Casa Amarela, um abraço. Bruno Cascata, produtor de caju e castanha, um abraço, meu irmãozinho. Sargento Júlio Souza, 13º Batalhão, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho, querido. Sargento Idalério e a esposa Dona Iraci lá de Palmares, um abraço, meu querido. Sargento Domingos, presidente do Colino do Pacheco, um abraço, querido. Ed do Janga, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Parabenizando os aniversariantes do dia. O delegado Antônio de Campos, do DHPP, um abraço, meu querido, papai do céu abençoe sempre, viu? A jornalista Mônica Carvalho, um abraço, minha querida, que Deus abençoe. Marcela Sampaio, também de Idade Nova, um abraço, querida. Lula, marido de Kátia, que mora na cidade de Tabajara, em Olinda, beijo no coração, querido, parabéns. Parabenizando os aniversariantes, os associados da MERP, rapaz, olha, cujo presidente é o tenente William Vieira, parabéns para os sargentos. Edson da Silva Ribeiro, um abraço, meu querido. Luiz Carlos Siqueira Nunes, Leonardo Tomás dos Santos e José de Sena Macedo, que Deus abençoe vocês. As pensionistas, Olívia Balbino da Silva, Maria Isabel Canidé da Silva, também de Idade Nova, beijo no coração de vocês. E a advogada Camila Gabriele de Souza Santos, um abraço, parabéns. E aqui um apelo, viu? O repórter, nosso amigo, o repórter cinematográfico Pedro Luiz da Silva Guimarães vai realizar uma cirurgia amanhã no hospital do IMIP e está precisando de doações de qualquer tipo de sangue. O local de doações é MOP, lá da rua Joaquim Nabuco, 171 Nas Graças. Em nome de Pedro Luiz da Silva Guimarães, a família e os amigos agradecem a solidariedade. Rapaz assassinado a bala dentro de casa no Cabo. Homem morto a tiros quando passava de bicicleta em Olinda.
das manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. E olha só, uma tragédia, viu? Uma verdadeira tragédia. Um bebê morre após o fogão da casa cair sobre ele, viu? Isso foi em Paulista. Cíntia Ferreira tem as informações. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Adúlcio. Bom dia aos ouvintes do Bandeira 2. Adúlcio, essa criança de 1 ano e 11 meses foi encontrada morta pela própria mãe. Ela relatou aos policiais civis que tinha saído de casa e deixou os 2 filhos gêmeos assistindo televisão para comprar comida. Quando ela retornou, um dos gêmeos já não estava mais no sofá onde ela tinha deixado a criança. O outro foi encontrado embaixo do fogão. Ela ficou desesperada, saiu correndo para casa de parentes com o corpo da criança. Isso tudo aconteceu no bairro de Rio Doce, em Olinda. A gente vai conversar agora com o Betson Fernando, que foi o perito do Instituto de Criminalística que foi acionado para essa ocorrência. Porque, a princípio, Adúlcio, essa história chegou aqui no DHPP como um possível homicídio, mas na verdade se transformou em um acidente, né? A gente vai conversar agora. Betson, a criança provavelmente escalou o fogão, abriu a porta do fogão para tentar subir nele. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Ao que tudo indica, nas simulações que realizamos, elas são compatíveis com o relato da mãe, neste primeiro momento, e o relato teria sido de que a criança abriu a tampa do fogão e subiu nessa tampa, e o fato dessa escalada na tampa fez com que o fogão girasse sobre ela, fechando do tórax para cima sobre a criança, levando a óbito. A mãe chegou a relatar exatamente isso que eu disse para vocês, que saiu para comprar comida, quando retornou já encontrou o filho dessa forma? Sim, ela deixou as 2 crianças, 2 gêmeos, para comprar algum mantimento. Segundo o relato dela, não demorou, voltou para casa e já estava com essa situação instalada. E eu preciso encontrar, a criança não foi encontrada na casa, né? Porque ela, ao ver a situação, saiu correndo com a criança para casa da mãe. Como vocês avaliaram o corpinho? Tinha hematomas compatíveis com a queda do fogão? Sim, em um primeiro momento, claro, a gente fala primeiro momento porque também vai haver o exame tanatoscópico, que vai ser realizado hoje até pela manhã, mas no primeiro momento as lesões eram compatíveis com a queda do fogão sobre a criança, lesão na cabeça, lesão no tórax, eram compatíveis com a versão que a mãe apresentou. O senhor é físico, né? Então na hora o senhor conseguiu fazer algum teste que indicasse isso? Sim, nós nos municiamos de alguns mantimentos e sacos, realizamos a pesagem num peso compatível com a criança e constatamos que a criança tinha um peso mínimo para que aquilo acontecesse. Quero dizer, com o peso da criança era o mínimo necessário para que o fogão girasse sobre ela. Então essa versão da mãe foi mostrada compatível. Muito obrigada, viu, pelas informações, Betson. O caso foi registrado como morte a esclarecer. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia. Que Papai do Céu abençoe e conforte o coração dessa mãe, desse pai e toda a família, né? Nossa solidariedade. Infelizmente, essa tragédia aí em Olinda, né? Ricardo Corrêa dos Santos, com 33 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua João Felipe de Barros, no centro da cidade de Araçoiaba, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava jogando futebol com amigos quando foi atingido por uma bala perdida no rosto. Ele ainda foi levado ao Hospital Geral de Araçoiaba, mas não resistiu ao ferimento. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Ricardo Corrêa dos Santos, com 33 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Maria Aparecida da Silva Cunha Alcântara, com 56 anos de idade. Ela foi assassinada dentro da casa onde morava, na rua Paulina Alves,
no bairro de Rio Claro, na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, 3 homens invadiram a residência e assassinaram a mulher, cujo corpo foi encontrado em cima da cama. A polícia não repassou detalhes de como a vítima foi morta, mas ela apresentava um ferimento na cabeça. Motivação e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime para iniciar as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Maria Aparecida da Silva Cunha Alcântara, 56 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Gustavo Henrique da Silva Brandão, jovem de 20 anos de idade. Ele foi morto a tiro às margens da BR-101, no Largo da Alvorada, na cidade de Goiânia, na zona da Mata Norte do estado. Segundo informações já passadas pela polícia, o jovem estava no local quando 2 homens se aproximaram em uma moto e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu na hora. Meteram bala no rapaz. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Gustavo Henrique da Silva Brandão, jovem de 20 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. José Jonathan de Araújo, com 38 anos de idade. Ele foi morto com disparos de arma de fogo na comunidade da Coab, em Agrestina, cidade do Agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava bebendo em um bar quando 2 homens e uma moto se aproximaram e meteram bala. Foi tiro para tudo que é canto. 5 disparos de arma de fogo atingiram a vítima, que morreu no local. Meteram bala no rapaz. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. Logo após os trabalhos feitos pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Jonathan de Araújo, com 38 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Edson Nascimento Maceno, um adolescente com apenas 17 anos de idade. Ele foi morto a tiros na PS-197, no município de Poção, no Agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem seguia em uma motocicleta acompanhado da companheira quando um carro se aproximou e os ocupantes passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo. Foi bala para tudo que é canto. O jovem perdeu o controle da moto e o casal caiu às margens da rodovia. O adolescente foi atingido na cabeça e morreu ainda no local. A mulher, que foi ferida na mão, recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada ao Hospital Regional de Arco Verde. Motivação e autoria desse crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Divisão de Homicídios já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru. O mototaxista Denismar Silva Pereira Lima, 39 anos de idade. Ele foi morto a bala na Avenida João Barbosa da Cunha, no bairro João de Deus, em Petrolina, cidade do sertão pernambucano. Segundo informações já passadas pela polícia, a vítima foi assassinada após uma confusão. Policiais da Divisão de Homicídio já deram início às investigações. A polícia já tem o nome do principal suspeito e a motivação do crime, mas não repassou essas informações para não atrapalhar o curso da investigação. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o mototaxista Denismar Silva Pereira Lima, 39 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O corpo de Pedro Henrique da Silva Santos, jovem de 21 anos de idade, foi encontrado em um açude no sítio Barracas, na zona rural da cidade de Canhotinho, no Agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem estava desaparecido desde o dia 9 desse mês, quando foi visto pela última vez na cidade de Angelim, também no Agreste. Ainda segundo informações já passadas pela polícia, o corpo estava em avançado estágio de decomposição e a causa da morte só será esclarecida após exames no ML, mas o caso foi registrado como homicídio. Policiais da Divisão de Homicídios e os agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Pedro Henrique da Silva Santos, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
Agora vamos voltar com nossa equipe de reportagem direto do DHPP, que está acompanhando as investigações de várias tentativas de homicídios, várias, de ontem para hoje. A violência parece não ter fim na região metropolitana do Recife. Volta, Cíntia Ferreira. Adúcio, nesse último plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, algumas ocorrências de tentativa de homicídio foram registradas. Uma delas em Cajueiro Seco, na rua Nova Esperança. A vítima foi um rapaz de 25 anos de idade. Ele foi socorrido para o hospital da Restauração com ferimento provocado por arma de fogo. Ele estava inconsciente lá no hospital quando os policiais do DHPP chegaram e não conseguiram interrogá-lo para saber mais detalhes dessa ocorrência. Teve uma outra tentativa de homicídio também na Rua da Linha, no bairro de Passarinho, na parte que pertence a Olinda. A vítima foi um rapaz de 25 anos de idade. A informação que foi repassada à polícia é que ele chegou em casa, na casa da avó, viu o pai machucado na cabeça, o pai tinha levado uma pedrada e soube que tinha sido um parente. Então ele foi lá tomar satisfação, tentar defender o pai e acabou sendo esfaqueado por esse parente. Foi esfaqueado na altura do abdômen, foi socorrido primeiro para a UPA de Jardim Paulista e depois socorrido para o Hospital da Restauração. Também teve uma tentativa de homicídio, viu, Adúcio, na segunda travessa Castro Alves, em Águas Compridas, em Olinda. A vítima foi um homem de 55 anos de idade. Ele estava na rua pedindo socorro, encontrou uma viatura, ele tinha várias perfurações provocadas por arma branca, foi socorrido para a UPA de Nova Descoberta. Depois, a polícia recebeu informação de que o suspeito tinha voltado para a casa dele. Então eles retornaram até a casa do suspeito e o prenderam e trouxeram para cá, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. João Batista Gomes de Moura, de 38 anos, foi autuado em flagrante. Por enquanto, a polícia não tem detalhes, não divulgou detalhes da motivação desse crime. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia. Adúcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rapaz assassinado a bala dentro de casa no Cabo. Anderson Luna dos Santos, 31 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 17, na Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima havia retornado a Pernambuco há cerca de um mês, depois de passar 10 anos em São Paulo. O rapaz estava em casa quando a residência foi invadida por homens armados que executaram a vítima a bala. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Rodrigo Belo. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Anderson Luna dos Santos, 31 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Homem morto a tiros quando passava de bicicleta em Olinda. Homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua da Linha, no Alto da Bondade, em Olinda. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava passando de bicicleta pela localidade quando dois homens se aproximaram de moto e atiraram várias vezes contra o rapaz, que morreu na hora. Motivação e autoria do crime são desconhecidos à polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, o DHPP, sob o comando do delegado Clay Anderson, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado ao IML para passar por perícia e ser identificado oficialmente. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.